Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É sempre um prazer receber você para que juntos possamos meditar a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, lá no capítulo 18, versículos do 15 até o 20. Vamos ler a nossa passagem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Esse evangelho de hoje que acabamos de ler é, digamos que, um manual de instrução de como viver uma vida distante de conflitos que na maioria das vezes nós arranjamos para a nossa vida simplesmente por não compreender um assunto por completo, por não ver as duas partes numa intriga e até mesmo por evitar seguir os passos que Jesus passou para nós hoje através dessa palavra. Nós vemos que Jesus nos orienta a maneira de resolver conflitos em relacionamentos. É preciso então, quando alguém errar conosco, nós lidarmos de uma maneira mais prudente, mais sensata, olhando pelo interesse do relacionamento e não somente por uma visão subjetiva que nós temos. O que é a visão subjetiva? É quando nós enxergamos uma situação e não vemos necessariamente o que ela manifesta, mas enxergamos aquilo que temos dentro da nossa cabeça. Quer ver um exemplo que você talvez já pegou e se sentiu mal com isso? Você chegou num lugar, duas pessoas viram que você chegou e de repente elas começam a cochichar e você acha que estão falando de você. Conseguiu perceber o que é um pensamento subjetivo? Você não tem as informações por completo do que está acontecendo ali naquele momento e, pelo fato de você ter chego atrasado num lugar, o olhar limitado da nossa condição e de percepção das coisas induz com que você subjetivamente ache que as pessoas estão falando de você. Agora, eu te mostrei aqui um fenômeno que acontece no nosso psicológico que chama deleção. É quando pegamos um contexto, deletamos aquilo que de fato nós não compreendemos e entendemos somente aquilo que nós temos na nossa consciência como mapa de mundo. Acontece assim muitas vezes nos conflitos, nos relacionamentos que nós nos envolvemos. Nós escutamos o que fulano disse sobre que ciclano disse sobre nós, em seguida pegamos o que fulano falou e vamos falar para outra pessoa o que outra disse sobre nós, e a gente deixa de resolver o conflito diretamente com quem falou conosco e nós vamos criando um telefone sem fio, uma bola de neve, e quando nós vamos ver, um problema que era assim já ficou desse tamanho. Percebeu? Hoje Jesus nos orienta. Se o teu irmão pecar contra ti, vai resolver em particular com ele de maneira sábia. Resolva cara a cara, sem ficar com esse negócio de disse, me disse, fala para um, fala para outro. Por isso é muito importante nós estarmos escutando mais do que falando. A palavra de Deus diz em uma das suas passagens o seguinte: não repitas o que ouvistes e tu estarás isento de confusão. Quantas vezes ouvimos algumas coisas ali e aqui e consequentemente não aguentamos guardar em nós, vamos e falamos para outro, aí esse outro fala para a pessoa na qual nós ouvimos aquele determinado assunto, aí a outra pessoa chega até nós e aí a gente se vê apertado numa situação, já não consegue mais se explicar porque ouviu uma coisa que não era aquilo realmente e espalhou algo totalmente diferente. Percebeu? Até para eu te explicar já estamos criando uma confusão. Então, hoje a palavra de Deus nos convida a olhar, a agir com amor,
chegar até quem falou de nós de certa forma, resolver da maneira mais harmoniosa possível, não tirar conclusões precipitadas, sempre ouvir duas partes numa situação diferente e deixar de lado todo tipo de sentimento ruim, todo tipo de imoralidade, inveja, angústia que existe no nosso coração às vezes, para que nós possamos olhar com amor e pela salvação do outro e pela nossa salvação também. Que nós possamos então, com a orientação de Deus, resolver todo e qualquer conflito da maneira mais sábia possível, seguindo esse manual de instrução que Jesus hoje nos passou. Lembremos, primeiro em particular, se não der certo, pegue duas testemunhas, se possível imparciais, de modo que nenhuma tendenciosamente favoreça você ou o outro para resolver a questão com aquele que errou com você, e se não tiver ainda jeito, vai até a igreja, que é o corpo de Cristo, ali onde você encontra a sabedoria, para poder apresentar a situação e buscar auxílio de pessoas imparciais ainda, mas com conceito e visão cristã, visão da palavra de Deus. Não adianta você pedir conselho sobre honestidade com um trapaceiro. Conseguiu entender o que é esse ponto de ir até a igreja? É buscar conselho onde a palavra e o Espírito de Deus exerce justiça e decisões pontuais e honestas. Por fim, assim como Jesus disse, se não der certo nem na terceira parte que é da igreja, considere esse erro, essa pessoa que errou com você, um pecador público, aquele na qual a única coisa que nos resta é pedir para Deus a misericórdia, a fim de que Ele abra os olhos, se converta dos seus maus caminhos, pare de fazer mal para você e para os demais, porque, afinal, quando fazemos mal para o outro, não fazemos necessariamente para o outro, fazemos para nós também, porque somos o corpo de Cristo. Então, quando um membro sofre, quando um membro é dilacerado, quando ele é danificado, o outro automaticamente também é prejudicado. Que a sabedoria do Evangelho e a luz de Cristo, com a ação do Espírito Santo, ajude você a absorver a verdade da Palavra de Deus e resolver cada vez mais e melhor os conflitos na sua vida. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. A Palavra de Deus é um manual que precisamos e dependemos constantemente. Já imaginou se seguíssemos de fato tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, como a nossa vida seria melhor? Quantos problemas que nós já contraímos, talvez não teríamos na nossa vida as consequências permanentes hoje? Então, o melhor dia para começar foi ontem, mas o que você tem é o agora. Comece hoje buscando a orientação do Deus vivo no seu texto e no seu livro sagrado. Eu desejo que a graça de Deus te abençoe. Um forte abraço em você. E se Deus quiser, amanhã eu espero você aqui novamente.